trazias o coração repleto de esperança, traçava tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os dias. Lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Tem coisa mais linda do que esse persista, acende a tua luz. Segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Vamos lá, persistir. Cantar uma música que uma pessoa que nós conhecemos adorava essa música, João Carlos. Ele veio quando a vi, tinha olhar quente e profundo e solente com voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. E agitou a nossa e tirou a nossa, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. E é nesse clima de paz que nós vamos começar a nossa reunião.
funcionando. Bom dia a todos. Depois dessa maravilha que já recebemos aqui, quero dar boas-vindas a todos e agradecer a todos pela presença nesse dia tão maravilhoso. Eu ia dizer o que ele cantou. Está no nosso coração. Essa alegria desse dia, dessa casa. Para mim, bastante. Estou aqui não há 23 anos, mas há 14. Então, para mim, é gratificante poder, a cada ano, comemorar estar aqui. E agradecer a nossa companheira por essa coragem. Foi coragem, apesar de ter sido incentivada, foi coragem de estar aqui e poder abrir um ponto de luz para nós todos que nos acolhemos aqui nas nossas necessidades. Obrigada a todos. E vamos trazer no coração essa alegria de mais uma casa de amor e paz e de luz, que brilha nesse bairro agora e para todo o Brasil. Porque nós sabemos que as vibrações de luz aqui construídas saem pelo universo e corre todo o nosso planeta e nosso país. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, desligando os celulares, que todos não se esqueçam, e vamos, mais uma vez, iniciar, que o tempo já está nos forçando, empurrando, e agradecendo e imaginando Jesus aqui conosco hoje, comemorando essa data, agradecendo a todos, porque é um canto de luz onde nós nos abrigamos nas nossas necessidades. É muito bom ter essas casas que nos acolhem com carinho e amor. E vamos, então, pedir a esse amado Jesus que esteja conosco nesse dia, que festeje conosco, que possa nos dar força e coragem para sempre estarmos aqui, toda semana, junto dele. Pedindo a Deus, também a Jesus, que envolva o nosso companheiro Guilherme, que aqui veio nos trazer hoje esta palavra, Centro Espírita, ponto de luz na comunidade. Então, vamos todos estar atentos e vibrando por ele. Temos certeza que vai ser um abraço em cada um de nós. E assim, em teu nome, Senhor, em nome de Deus e em nome de toda essa espiritualidade amiga aqui presente hoje, festejando conosco, nós pedimos permissão de nossa parte para iniciarmos o trabalho dessa manhã. Graças a Deus. Passo a palavra ao Guilherme. Bom dia a todos. É uma alegria e uma emoção, né, Lígia? Uma emoção daquela, aguenta coração. É uma alegria enorme estar aqui nessa data tão especial de comemoração do aniversário dessa casa de estudos, de trabalhos, no bem. E Lígia nos convidou para fazer essa reflexão sobre um dos aspectos, uma das dimensões da casa espírita. Nós que frequentamos a casa, muitas vezes desconhecemos as variadas dimensões que a casa possui, além das dimensões físicas, né? De paredes, de tijolos, de infraestrutura que nós vemos, mas existem outras dimensões que a casa possui e que nos oferece e que nos propicia. E o que nós vamos refletir hoje é sobre essa dimensão da casa como um lar. E eu busquei alguma literatura para falar desse tema, porque a gente conhece muito a casa espírita como escola, como hospital, né, como atendimento, mas como lar não existe muita literatura falando sobre isso. Mas eu encontrei algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente fazer essa reflexão nessa manhã.
da dimensão da casa espírita como lar, que serve também para nós avaliarmos a nossa casa, o nosso espaço doméstico, o quanto temos feito daquele espaço físico de tijolos, de alvenaria, o quanto nós temos propiciado que ali também se instale um lar. Então, fica essas duas oportunidades de reflexão para nós nessa manhã. A casa espírita como lar e também uma extensão para a nossa reflexão da nossa casa. No prefácio do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, uma obra da Sueli Caldas Schubert, não sei se todo mundo conhece aqui, nesse prefácio existe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, psicografada pelo Divaldo Franco, onde ele nos informa que, logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec se empenhou num projeto de divulgação da doutrina espírita. E esse projeto teve início logo em janeiro do ano seguinte, de 1858, já que o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Então, logo em janeiro de 1858, Kardec lança esse projeto com a primeira edição da Revista Espírita, que é uma obra que pouca gente conhece, né? Mas é uma obra riquíssima, uma obra que trazia reflexões, trazia estudos, aprofundamentos sobre o que o Livro dos Espíritos trazia, dúvidas, esclarecimentos de muitas cartas que Kardec recebeu ao longo daqueles 11 anos a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. A Revista Espírita foi publicada até 1869, até o desencarne de Kardec. E ele recebia muitas cartas, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas mensagens também que eram vindas de outros países da Europa, e que Kardec ia catalogando, ia divulgando ali na Revista Espírita. Então, a Revista Espírita era um espaço de debate, de aprofundamento, de questionamento, de momento para que fossem tiradas as dúvidas com relação àqueles novos conceitos, àquela nova visão de vida que a doutrina espírita propiciou a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Mas, lançada a primeira edição, em janeiro de 1858, Kardec fala assim, mas isso só não vai ser suficiente. Ele sentiu a necessidade também de criar um grupo onde se pudesse estudar e analisar as mensagens mediúnicas que continuavam sendo produzidas pelos médiuns. Ele sentiu a necessidade de que fosse criado um grupo onde se pudesse fazer um trabalho de educação da faculdade mediúnica, um espaço onde se pudesse trabalhar um dos conceitos fundamentais, uma das bandeiras fundamentais do Espiritismo, que é a caridade, um espaço onde se pudesse conviver fraternalmente aqueles que se simpatizavam, aqueles que se identificavam com aquela nova proposta de visão de vida que o Espiritismo proporcionava, e também uma convivência fraterna entre os dois planos da vida, entre o plano físico e o plano material. E, então, no dia 1º de abril de 1858, Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E estava, assim, inaugurado o primeiro centro espírita do mundo, com a Sociedade Espírita Parisiense, que se tornaria uma célula abençoada, que multiplicaria ao redor do mundo vários outros, daria origem a vários outros núcleos, como esse que nós hoje pertencemos, trazendo, assim, a construção, uma proposta de construção de uma sociedade futura baseada na solidariedade, na fraternidade e no amor. Provavelmente, nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, provavelmente Kardec foi inspirado naquelas
naquelas primeiras organizações do cristianismo primitivo, onde as pessoas se reuniam, os apóstolos inicialmente se reuniam. Neo Lúcio traz, quem conhece o livrinho Jesus no Lar, Neo Lúcio traz essa experiência de Jesus com os apóstolos após o dia, após o trabalho, após a pescaria, ou até mesmo após uma palestra ou uma mensagem que Jesus havia proferido ao público. Ele tratava ali no miudinho, lá com aquele público mais restrito dos apóstolos, e ali, naquele cantinho, que era a casa de Pedro, onde ele morava com a sua sogra, eles tratavam em mais detalhe, com mais aprofundamento, daquelas questões que eram fundamentais para encorajá-los no prosseguimento das lutas. As dúvidas eram esclarecidas. Muitas vezes a gente vê Neo Lúcio trazendo algumas dúvidas que ficavam a partir de uma mensagem que o Cristo havia passado para o público em geral e que ali ele trazia com mais detalhe. Então, o Dr. Bezerra fala que provavelmente Kardec foi inspirado na criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que deu origem à grande maioria das casas espíritas, a essa intimidade que existia no cristianismo primitivo, a esse ambiente gostoso, a esse ambiente fraterno, esse ambiente de lar, que existia no cristianismo primitivo, onde as pessoas compartilhavam, tiravam suas dúvidas num ambiente fraterno e num ambiente acolhedor. E assim, com essa perspectiva, baseado nesse princípio, o centro espírita, ao redor do mundo, são mais do que uma construção física de tijolos, né? de tijolos e concreto. Mas as casas espíritas se tornaram verdadeiras edificações espirituais. E nesse livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a Sueli Caldas Schubert nos traz, com mais detalhe, as dimensões que, com certeza, já foram tratadas aqui durante o mês, né, Lígia? A Casa Espírita como oficina de trabalho, como oportunidade que é oferecida para todos que aqui chegam, para todos que aqui frequentam. A oportunidade do trabalho no bem, né? Como oficina do trabalho, também como hospital, no tratamento das almas, que precisam de um tratamento para as suas mazelas, para as suas dificuldades milenares, né, para serem tratadas e aqui recuperarem a sua saúde integral, tanto do corpo quanto do espírito. Ela também aborda o aspecto de escola das almas, escola integral, oferecendo uma aprendizagem das leis da vida, das leis que regem a vida. Portanto, a casa espírita ela possui uma dimensão muito acima, muito além do que é visível para cada um de nós. E essa perspectiva de lar é uma perspectiva que talvez, no mundo de hoje, um mundo tão corrido, né, no mundo onde as pessoas têm tanta pressa, talvez seja um aspecto onde a gente talvez menos perceba, porque a experiência nossa de lar também é uma experiência muito que ficou no tempo, uma experiência muito pobre, vamos falar assim. Uma experiência que hoje, com a correria, as famílias quase não se veem, ou quando se veem, parece que cada um está ligado no seu próprio problema, come a sua comida, vai embora, coloca o seu prato na cozinha. A gente não tem mais tempo de conviver, a gente não tem mais tempo de compartilhar, a gente não tem mais tempo nem de se ver, né? Cada um come no horário, cada um chega no horário. Então, essa experiência, ou essa perspectiva de lar da casa espírita, é fundamental que a gente se dê conta para que a gente possa também resgatar a nossa moradia, a nossa vivência familiar também com essa característica. E eu fui buscar a etimologia da palavra lar. Não sei se todo mundo... Eu adoro estudar a etimologia das palavras. Eu gosto de saber o significado delas. Não sei se alguém aqui sabe qual é o significado da palavra, mas a palavra lar, ela vem do latim lare.
E lare, em latim, significa, olha só que curioso, o lugar da casa onde se acende o fogo. O lugar da casa onde se acende o fogo. Essa é a origem da palavra lar. Daí vem lareira. Lareira tem essa mesma origem, né, do latim lare. Então, o lugar da casa onde se acende o fogo. E a gente fica pensando, né, a conexão do fogo, do lugar da casa onde se acende o fogo, com a casa espírita. A gente vai, aos poucos, tentando fazer essa conexão. Mas, a partir do século XV, mais ou menos do século XVI, quando os portugueses chegaram por aqui, o lar, esse significado de lar foi associado mais àquele cantinho que hoje a gente chama de cozinha, né? Onde se prepara ali o alimento, onde o fogo está aceso, mas ficou restrito àquele canto da casa onde hoje a gente conhece como cozinha. E mais tarde passou a ter um sentido mais amplo, o lar passou o sentido da casa como um todo habitado. Mas eu vou ficar na cozinha. Eu vou ficar na cozinha, porque a cozinha, a gente imagina, se ainda hoje ela tem um significado muito especial na nossa vida, a gente fala assim, não, aqui na minha cozinha a gente parece que tem todo um tratamento especial, né? A gente pode imaginar como é que isso era no passado, porque ali se preparava o alimento, a fonte de tudo, onde se conversava, as pessoas se reuniam ao redor do fogo, e ali as pessoas conversavam, falavam do dia a dia, falavam das questões, falavam das suas experiências, compartilhavam o alimento, tinham tempo para fazer essas coisas. E ali onde a família se socializava, era ali naquele espaço de lar, da cozinha, que no passado teve uma importância muito grande. E o lar, então, a gente pode trazer essa visão, o lar era considerado o coração da casa. O lar era o coração da casa, um lugar onde era agradável de estar, um lugar agregador, onde as pessoas eram acolhidas e a família se reunia para se alimentar e também para aquecer. E a gente vai fazendo as conotações, as ligações do quanto temos no nosso espaço doméstico um lar, não na cozinha específica, né, mas esse espaço de convivência onde a gente compartilha as nossas experiências de vida, os nossos valores e os nossos princípios. E eu busquei também um texto de uma baiana, uma escritora espírita, muito interessante, chamada Abigail Guimarães. Não sei se alguém aqui conhece Abigail Guimarães. Ela é uma escritora e palestrante espírita, que ela faz, num texto, a comparação entre casa e lar. E é com base nesse texto de Abigail Guimarães que a gente vai buscar também destacar alguns aspectos. A gente não vai pegar o texto todo, mas a gente vai buscar alguns aspectos que ela traz que diferenciam e que caracterizam especificamente um lar de uma casa. Ela fala o seguinte: casa é uma construção de cimento e tijolos. O lar é uma construção de valores e de princípios. E a gente pergunta, a nossa casa, a nossa casa é um lar? Aqui se constrói valores e princípios? Eu não tenho dúvida que sim, né, Lígia? Valores e princípios com base em modelos e em referências que a gente vai ver logo em seguida. Mas o conjunto de valores e princípios, tem uma outra pessoa que eu gosto muito também de ler, que chama Mário Sérgio Cortella. Ele é um professor, talvez a grande maioria de vocês também conheça ele. Ele é um professor, ele é um escritor, e ele tem uma visão de vida muito interessante. E ele fala que o conjunto de valores e princípios que
orientam o ser humano na tomada de decisão, na resposta às questões da vida, esse conjunto de valores e princípios chama-se ética. Então, a ética, então, segundo Cortella, é um conjunto de valores e princípios que eu até gostaria de escrever aqui. Conjunto de valores e princípios que, o pretinho, que nos ajudam a responder, segundo Cortella, 3 questões. Vou colocar aqui. O que eu quero, o que eu devo, e o que eu posso fazer. Ele fala que o conjunto de valores que nós trazemos internamente, que nos ajudam a responder essas 3 questões da vida, o que eu quero, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, esse conjunto de valores que nós trazemos chama-se ética. E, no nosso caso, a gente vai falar aqui, obviamente, da ética espírita. Que ele fala o seguinte, que essas questões são fundamentais porque, muitas vezes, nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Tem um exemplo clássico aqui de nem tudo que eu posso, eu devo, que é o exemplo de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? É um exemplo clássico aqui do Paulo de Tarso, aqui, nesse questionamento de Mário Sérgio Cortella. E, por último, ele fala, nem tudo que eu devo, eu quero. Nem tudo que eu devo fazer, que a minha consciência diz que eu devo fazer, muitas vezes eu quero fazer. Então ele fala que essas questões, quando respondidas de uma forma harmônica, de uma forma simultânea, aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo, é a condição que o ser humano alcança a paz espiritual, que a consciência permite a paz. Aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu posso e também é aquilo que eu devo. Quando eu consigo responder essas 3 questões simultaneamente, ele fala que é a paz que é alcançada. E no nosso caso, lembrando aqui o que nos foi falado pela Abigail Guimarães, a casa espírita é uma construção de valores e de princípios. E se nós considerarmos que a doutrina espírita amplia a nossa perspectiva de vida, amplia os nossos horizontes com relação ao entendimento das coisas, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo, toma uma dimensão muito maior, né? Toma uma dimensão mais amplificada, porque a gente passa a ver a vida não só como aquele período que se inicia no berço e que termina no túmulo. Mais do que isso, a doutrina espírita passa a nos alertar sobre que tipo de valores, que tipo de princípios nós precisamos desenvolver para que nos auxiliem efetivamente a responder às questões. O que eu devo, o que eu posso, o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso fazer. A gente se lembrou de uma passagem do Evangelho de Jesus, onde ele nos alerta exatamente para que tipo de valores nós devemos desenvolver ou acumular nas nossas vidas que efetivamente nos auxiliem na construção de valores que realmente possam estar nos auxiliando na vida. Ele fala o seguinte, ajuntai para vós os tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não podem roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus já nos falava há muito tempo que os valores que realmente importam são os valores inalienáveis. Né? O que eu quero? Né? Os valores inalienáveis, aqueles que vão ficar conosco para sempre. Mas ainda buscando essa dica
que nos foi passada aqui pela Abigail Guimarães, a gente se lembra que, desde pequeno, todos nós somos influenciados por referências que a vida nos proporciona. E a primeira referência, qual é? A nossa família, né? São os nossos pais, que são referências fundamentais na nossa existência. E Kardec, percebendo essa necessidade humana de um referencial, ele coloca logo no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele apresenta as leis morais, ele coloca logo no início uma pergunta que realmente nos dá uma dica preciosa com relação a referências para as nossas vidas. Ele pergunta o seguinte na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia, de referência com relação a valores, com relação a que nós devemos tomar como referência? E os espíritos respondem que o modelo mais perfeito que o homem tem para ter como guia e modelo é Jesus, né? E Kardec faz um comentário logo em sequência, um comentário muito precioso também. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Portanto, a referência que a doutrina espírita nos oferece para desenvolvermos os nossos valores e os nossos princípios orientadores para a nossa vida tem em Jesus a referência. O modelo, a gente se lembra aqui dos artistas que utilizam o modelo, que o modelo é uma referência, né, que a ser seguida, é um modelo que é tomado como base para se fazer um projeto, para se fazer um desenho, um modelo e um guia a ser seguido, que dá a direção precisa, o caminho a ser tomado. Na Casa Espírita nós temos a chance de conhecer esse modelo e esse guia através de uma referência ampliada que a doutrina espírita nos oferece, da imortalidade da alma, da sobrevivência da vida após a morte, e entendendo aquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos de formas muitas vezes enigmáticas, através de parábolas, através de ensinamentos não muito inteligíveis, a doutrina espírita esclarece, amplia e dá uma dimensão maior para a mensagem do Cristo, nos favorecendo ainda mais na construção de nossos valores e de princípios. A gente se lembra aqui ainda de uma passagem de Jesus, onde ele nos fala que aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. A gente lembrou um pouquinho aqui do Cortella de novo, aquele que quer me seguir, aquele que quer me ter como guia, que deseja respeito ao livre-arbítrio, né? Cabe a cada um. Aquele que quer, negue a si mesmo. Ninguém pode negar a si mesmo senão nós mesmos. O que é negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo é exatamente se desconstruir, se desfazer aqueles valores, aqueles princípios que não têm nos agregado na vida. Desfazer é desconstruir-se para abrir espaço para que novos valores e novos princípios possam ter espaço. Eu me lembro de uma fala, numa passagem do Raul Teixeira, numa palestra, onde ele fala o seguinte: é preciso que a gente se desconstrua, abrindo espaço em nós para que o Cristo possa ter espaço em nós, para que esse guia, esse modelo possa ter espaço em nós. Então, portanto, é preciso que a gente negue
a si mesmo, se desfazendo desses valores e dos princípios que hoje não estão conectados com essa perspectiva de vida que a doutrina espírita nos oferece. E o que eu devo? Pegue a sua cruz, os seus problemas, as suas responsabilidades, pegue aquilo, aquela parte que lhe cabe na vida e me segue. Mas existem outros aspectos também que são trazidos nesse texto que eu gostaria de focar. Não vai dar para a gente falar todos eles, mas ela fala o seguinte, comparando ainda a casa e o lar. A casa é o abrigo da chuva, do calor e do frio. O lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão, né? E a gente percebe que muitas pessoas que chegam à casa espírita, elas trazem, muitas vezes, esse sentimento, né? de medo, de dor, de medo, de enfrentamento das lutas, da vida, de dor, da perda do ente querido e da solidão, que é um mal que assola a humanidade. E a casa espírita possui um trabalho fundamental no atendimento a todos que aqui chegam. Talvez alguém que tenha chegado aqui à casa espírita tenha se beneficiado desse serviço, que é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno talvez seja o trabalho da casa mais conectado com essa dimensão da casa espírita como um lar, porque é quando recebe aqueles que aqui chegam com carinho, com respeito, para ouvi-los, para que eles possam falar das suas lutas, dos seus medos, e trazer o conforto e trazer o apoio que a doutrina espírita pode oferecer. O atendimento fraterno é dos trabalhos mais lindos que a casa oferece para quem chega e para quem trabalha, porque está muito ligado àquele conceito que nós falamos do evangelho primitivo, né? Daqueles primeiros agrupamentos, onde as pessoas se sentiam acolhidas, se sentiam aquecidas em volta do fogo, em volta da luz do evangelho de Jesus. Tem uma frase que faz parte desse texto, que é muito interessante e que vale a pena para a gente refletir, não só para casa, mas também para as nossas casas. A casa espírita, ela tem a dimensão de um lar. Olha só que interessante, Lígia. Quando a gente tem pressa de chegar, mas não tem pressa de sair. Não é legal isso? A gente tem pressa de chegar, porque aqui a gente se sente bem. Aqui a gente se sente acolhido. Aqui a gente se sente confortado. Aqui a gente se refaz das lutas. Aqui a gente toma o alimento na forma do passe, na forma da água fluidificada, se refaz, né, das lutas, e a gente não tem pressa de sair. E aí vale a nossa reflexão para a nossa casa. Muitas vezes, do nosso lar, muitas vezes a gente retarda para chegar, para não encarar, para não enfrentar a dificuldade, né, e tem pressa de sair. É exatamente o contrário. Será que nós temos um lar? Ou a gente tem uma moradia, uma casa, onde a gente toma banho, onde a gente dorme, onde a gente come, né? Então, o lar é o lugar onde a gente tem pressa. Eu quero chegar logo. Eu quero estar logo com aquelas pessoas. Eu quero estar fazendo parte daquele ambiente. E não quero sair. Não tenho pressa de sair. Então, essa dimensão da casa espírita, com certeza, é uma também das que mais caracteriza essa perspectiva de lar, porque aqui a gente se sente acolhido, aqui a gente se sente bem recebido, né? Nessa casa amiga onde irmãos abraçam irmãos, né, Lígia? A gente se sente acolhido. E, por último, eu queria trazer aqui também uma outra perspectiva que ela traz no texto, que ela fala assim: numa casa pode-se criar e alimentar problemas. O lar é o centro de resolução de problemas. E a gente percebe que a casa espírita tem esse papel como lar, com uma proposta de resolução de problemas, com uma proposta de solução para os nossos problemas, dando uma visão mais ampla da vida. Todo mundo aqui deve conhecer
o bumerangue, né? Aquele instrumento que a gente logo associa à Austrália ou ao Outback, né, Lígia? A gente associa à Austrália aquele instrumento, aquele arco de madeira que os aborígenes australianos utilizavam, e o que nos impressiona, né, é que uma vez que ele é lançado, ele faz uma trajetória circular e volta para a mão do cara, né? É uma coisa impressionante. E isso faz com que a gente reflita também sobre o bumerangue que é os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Tudo que a gente arremessa, tudo que a gente lança na forma de pensamento, de atitude, de palavra, ele retorna para nós na mesma qualidade que foi lançado. E muitas vezes a gente associa aos nossos problemas, né, às situações que a gente vive, como sendo um castigo divino, né? Puxa vida, mas o que será que eu fiz? O que será que eu fiz na outra encarnação para estar passando por essas todas as dificuldades? E a doutrina espírita, novamente, com essa perspectiva de lar, que nos auxilia no entendimento e na solução dos problemas, vem falar que existem dois fatores, duas causas, duas raízes para tudo que nos acontece. Uma associada às causas passadas de outras vidas, que muitas vezes a gente sequer tem referência, tem noção, e outra, que são causadas, que têm origem nessa própria encarnação. E a grande maioria delas, a origem está nessa. A gente sempre gosta de falar, o que será que eu fiz na outra? Não, não. O que será que eu tenho feito? O que será que eu tenho feito nessa encarnação? Eu me lembro, Lígia, que uma vez você falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Né? A gente muitas vezes associa a compromissos assumidos, mas, na verdade, são comprometimentos nessa vida. Você falou isso, eu nunca mais esqueci. Há comprometimentos nessa vida. Temos lançado o nosso bumerangue com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, de uma forma desequilibrada, de forma que ele retorna para a gente na mesma qualidade do lançamento, provocando a dor, o sofrimento, porque faz parte de um mecanismo pedagógico, e aí não tem nada a ver com justiça divina, no que diz respeito a castigo, mas tem a ver com um mecanismo pedagógico, que a doutrina espírita também nos esclarece, que é a lei de ação e reação. A gente cantou aqui ainda há pouco, justiça e fé, né? É isso mesmo. O passado, que pode ser a outra existência ou nessa própria existência, se reflete no presente na qualidade da semente que a gente plantou. Na qualidade da semente que a gente plantou. Portanto, a doutrina espírita e a casa espírita, com esse papel de lar, ela tem esse fundamental papel de nos esclarecer, de nos consolar no que diz respeito ao que vivemos, ao que passamos nessa atual existência, mas nos encorajando. Se não podemos mudar o passado, que, portanto, a gente consiga mudar a partir de agora, com valores e com princípios, tendo como base o Evangelho de Jesus ampliado pela perspectiva da doutrina espírita. Eu não sei se já esgotou meu tempo, Lígia, mas... Vamos. Então tá bom. Então vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de encerrar então com um pensamento de Emmanuel, que está no livro Estude Viva, na psicografia de Chico Xavier, onde fala assim: casa espírita, lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, e em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si, chamando cada um de nós, os frequentadores da casa, a responsabilidade na sustentação desse lar, como peças vivas de amor.
os trabalhadores, os frequentadores também têm uma responsabilidade na manutenção dessa casa com essa perspectiva, com essa dimensão de lar. E esse era o recado, Lígia, que eu trouxe, a reflexão que eu trouxe para que a gente pudesse fazer nesse domingo, respondendo: nossa casa, nosso lar? Claro que sim, porque aqui construímos valores e princípios com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então vamos terminar então cantando. Seria legal. Antes da gente desligar. Nesta casa amiga, onde irmãos abraçam irmãos, neste lar bendito que abriga corações, uma luz se faz benfazeja aconchegante, chama de amor no templo de oração, chuveiro de bens em ninho de paz, oásis que abriga o cansado infeliz. Estamos unidos na causa do bem, irmãos em Jesus, todos somos, enfim. A palavra do Mestre é a lei, e a paz vem conosco morar, pois palavra que é lei de amor, só o Mestre Jesus pode dar. Nesta casa amiga, onde irmãos abraçam irmãos, entoamos uma só canção de paz. E a gente recorda tantos corações amigos que nesses 23 anos passaram pela nossa casa. A gente recorda com profundo carinho, pensando que essa é uma construção coletiva. Cada um de nós no seu papel, na sua tarefa, respondendo presente a essa convocação de Jesus, desse Jesus que nós amamos. E todas as vezes que chegamos a essa casa, porque temos pressa de chegar, né, Regina? 8h30, a gente disputa quem chega primeiro. A gente chega e entra nesse salão e olha para esse Senhor Jesus e a cada dia renova diante dele o nosso compromisso com o trabalho, mais luz para nossos espíritos, mais paz para nossos corações. Então, a data de hoje, a gente comemora a trajetória de 23 anos. E a gente renova diante do Senhor Jesus o compromisso com esse trabalho, de acolher, receber, abraçar e compartilhar a bênção do Evangelho, iluminado para nós pelo conhecimento da doutrina espírita, com todos os corações que aportam a essa casa ponto de luz em nossa comunidade. Delícia, Leni querida.